estão aqui para receber a premiação de 1 milhão de faturamento na QIFI, então meus parabéns. E vocês estão no digital há bastante tempo, né? Começaram bem novos através do YouTube, e a gente quer conhecer vocês melhor, então conta pra gente de onde é que vocês vieram e de onde é que surgiu esse interesse de criar um canal no YouTube, que hoje, olha o resultado que deu, né, cara? Exato. Então, nós começamos em dezembro de 2016 e na época nós começamos um canal de games no YouTube, que nós sempre acompanhamos desde criança. Ali a gente tinha 11 anos, via vídeo do Venom, do Monark, quando ele fazia vídeo de Minecraft. Do Monark era Minecraft. Minecraft, mas enfim. E acho que um ponto importante é que nós sempre vimos os vídeos não somente como entretenimento. Nós víamos, esse vídeo aqui deu certo, tem mais views porque a thumb assim, o título assim, ele fala dessa forma. Então a gente sempre gostou de ver o por trás do sucesso, de querer entender isso, né? Uma parte mais analítica. Então, a gente começou logo após se formar do ensino médio, porque eu e o Matheus éramos muito tímidos, então, na escola, nós éramos os adolescentes que ficavam no fundo ali, tinham poucos amigos, odiava apresentar trabalho em grupo, e por conta dessa timidez, a gente tinha medo das pessoas à nossa volta ali zoarem com a nossa cara, que a gente tava começando um canal, então a gente esperou se formar pra realmente começar. Que a gente não queria estar gravando vídeo e chegasse, eu vi seu vídeo lá e a gente ficasse com vergonha. Então, a gente não começou por conta disso. Porém, a gente queria reconhecimento também, né, Renan? Acho que nem era dinheiro em si. Exato. Então, a gente queria ter um canal com inscritos, pessoas nos acompanhando, mais por conta do reconhecimento, pelo fato da gente ter sofrido um certo bullying na escola, a gente não ter tantos amigos assim. Então, a gente pensava, se a gente tiver um canal aqui com inscritos, pessoas nos acompanhando, a gente vai ter um reconhecimento que a gente não tem, assim, né? Que a gente era bem excluído. Então, inicialmente, não foi nem o dinheiro que nos moveu a começar. Mas como é que foi a história do bullying? Vocês sofreram bullying por quê? Precisaram CDFs? Qual que era? Então, a gente era muito quieto, até hoje a gente não é muito alto, né? A gente tem 1,65 ali, então a gente era menor do que a maioria das pessoas ali, quieto, e o povo pegava pra tirar uma com a nossa cara às vezes, né? Acho que a gente era meio estranho também, né? Mas estranho como? A gente não se comunicava muito bem também, a gente era aquele adolescente estranho, meio nerd, né? Então acho que isso fazia com que a galera zoasse. Isso é curioso, né? Que vocês falam que dá pra ver que vocês são tímidos ainda, mas eu imagino que talvez vocês não fossem tão sociáveis, né? Talvez vocês já socializavam entre si como irmãos, e aí não tinha essa necessidade com os outros. Mas porque, por exemplo, sempre que eu tive acesso a irmãos gêmeos, eu adorava estar por perto. Eu queria conhecer, eu ficava curioso, então eu imagino, é estranho pensar que vocês tinham poucos amigos. Acho que a gente tinha uns amigos ali, mas não eram poucos mesmo. Né? Eram poucos, sim. E voltando pro canal, a gente foi lá, começou a gravar vídeos. No começo, éramos bem travados ali, Era uma porcaria, a real que no começo era uma porcaria. Era uma porcaria, mas acho que o principal é que se você faz a mesma coisa durante muito tempo, você vai melhorando. Não tem como ficar ruim fazendo a mesma coisa várias vezes. E a gente foi melhorando ali o título, melhorando a thumb, e a gente teve um resultado até que rápido, né? Em 6 meses, mais ou menos 6, 7 meses, nós já tínhamos 100 mil inscritos. Uou. Então, foi bastante interessante. A gente começou o canal naquela época de formatura da escola. Que faculdade vocês vão fazer? Então, todo mundo, mais ou menos, da nossa volta, já sabia o que ia fazer de faculdade. Eu e o Matheus não tínhamos a menor ideia. Eu não queria, fazer nenhuma faculdade, nenhum curso. Só que aí, o que aconteceu é que a gente não saiu do ensino médio e foi cursar uma faculdade. A gente foi fazer um ano de cursinho pra tentar passar em uma universidade pública. Então a gente conciliou nesses primeiros 7 meses de canal o cursinho, que demorou um pouco mais pra começar, então começou lá pra março, a gente já tinha um certo número de seguidores, e pelo fato de em 7 meses a gente ter 100 mil inscritos, de receita tava entrando uns $1.000 por mês. Naquela época o YouTube era triste, pagava muito pouco a cada 1.000 views. Então, a galera que vê hoje, que nem hoje com, 5 milhões de views no mês do Gêmeos Invest, a gente faz R$100 mil mais. E naquela época, com 3 milhões de views, a gente fazia $1.000. Meu Deus! Que era exato. E aí esses $1.000, o dólar era R$3 na época, 3 e pouco. Então era bem menos do que hoje em dia. Sim. Mas já foi um resultado suficiente pra gente conseguir convencer nossa mãe, que nós morávamos com ela, de largar o cursinho e tentar um ano a mais só no canal. E aí nesse um ano a mais só no canal, a gente deu certo ali, estourou depois e passou a ganhar muito mais dinheiro com o YouTube no nicho de games. Então não tinha nada de mercado de infoprodutos, mercado digital com vendas, assim. Era realmente só produção de conteúdo e entretenimento. E nisso vocês ficaram, no nicho de games um bom tempo, né? Ficamos. Foi desde 2016...
Aí até o Gêmeos Investem começou em janeiro do ano passado, 2022, então foi bastante tempo. Só que aí no game a gente fazia vídeo de Clash Royale, que é um jogo de celular, e depois a gente migrou pro Free Fire, foi onde a gente teve mais sucesso. Então até os 700, 800 mil inscritos era só um jogo que era o Clash Royale. Aí esse jogo começou a perder popularidade, a gente viu que se a gente continuasse o jogo perdendo popularidade, a gente ia estar caindo junto. E a gente resolveu tentar começar a produzir conteúdo de Free Fire, porque era um jogo que a gente não tinha nenhum público, né, a gente ia migrar, mas era um público que tava em ascensão, então com o jogo crescendo, a gente conseguiria também surfar essa onda, e aí foi isso que a gente fez. Legal. E vocês, tipo, streamavam juntos nessa época ou vocês só tinham um canal no YouTube? Eu pergunto isso porque vocês escolheram Free Fire, um jogo mobile. Tudo bem que o Clash também é um jogo mobile, mas é uma gama de pessoas muito maior do que plataforma, né? Tipo um console, um videogame. Eu vejo que o jogo mobile, na real, é um jogo que tem muita audiência de pessoas casuais que jogam de vez em quando. Então, o Free Fire acho que foi o maior sucesso de jogo aqui no Brasil, né? Exato. Eu acho que número sim. bruto de pessoas. Exato, teve um público gigantesco mesmo e era um jogo muito acessível, tanto Free Fire quanto Clash Royale. Qualquer pessoa com um celular já conseguia jogar, então era algo que a gente pensava, pô. A gente já jogava outros jogos no computador, em videogame, mas na hora de produzir conteúdo, não é aquilo que a gente mais gosta de jogar. Obviamente que a gente gostava de jogar os dois jogos, mas era aquilo que vai trazer mais resultado mesmo. A gente via 100% como um negócio e não como, um hobby aqui que a gente vai fazer. No começo a gente iniciou como um hobby, mas depois a gente já levou como negócio, e por isso que deu tão certo. Então no canal de games a gente fez de final de 2016 até 2022, e só o Belgas TV, que foi o primeiro canal, a gente tem mais de 7 milhões de inscritos. Uau. Gente, é muita gente. É muita Meu gente. Deus. Né? E vocês começaram fazendo conteúdos pra ensinar a galera a jogar o jogo que vocês jogavam. Era isso? Que tipo de conteúdos vocês criavam naquela Então, eu época? tinha umas dicas do jogo em si, mas era mais entretenimento e as novidades. Então, saía uma carta Legal. nova, a gente ia lá e jogava. Saiu o desafio novo, que quem conseguia 12 vitórias ganhava a carta, a gente ia lá às 5 da manhã, acordava pra jogar o desafio e gravar ganhando a carta nova. E no Free Fire também foi mais conteúdo de entretenimento e de novidades. Nunca foi muito de, eu sou muito bom no jogo aqui, as pessoas querem me ver. Exato, porque a gente joga melhor do que a média das pessoas, mas a gente não era um jogador profissional, nós não éramos jogadores profissionais em si, que Entendi. vivia como pro player, então era mais, tinha dica no meio, tinha esse tipo de coisa, mas era mais com foco em entreter as pessoas. Legal. Entendi. É mais uma prova de que, cara, às vezes as pessoas não querem ver conteúdos muito técnicos em relação a um assunto específico. Às vezes Não. elas querem... Só Às vezes querem não, se mas às vezes divertir, elas querem tranquilo. entretenimento. Entretenimento, preencher um espaço de tempo vazio. Sim. E, assim, vocês rentabilizavam o canal de vocês só com o ads ou vocês vendiam alguma coisa a mais? Pagavam, tipo, o pessoal pagava pra vocês fazerem alguma propaganda? Tipo igual o Arthur com o Tibia. Sei, então, não tinha servidor, mas a gente ganhava com AdSense, que começou sendo pouco, então a Renan falou que, sei lá, era $1.000, só que a gente já chegou a fazer 60 milhões de views no mês, e dava ali, quanto que dava na época? Uns 20, 30 mil dólares. Uns 20, 30 mil dólares. Então- Nossa, mas 60 milhões de views em um mês? Foi o recorde, foram 67 milhões de views, somente de vídeos longos, né, que hoje em dia tem o Shorts, que acaba facilitando no volume, mas foi nosso recorde de views, 67 Nossa. milhões. Imagina, Muita Carol. coisa. Mas acho que a média ali, se for pegar toda a nossa carreira, acho que ficou uns 20 milhões por aí. Por aí. 20 milhões por mês, então, durante, sei lá, 3 anos. Mas o AdSense era uma receita, aí chegavam muitas empresas de jogos mobile pra fazer vídeo do jogo. Então tem esse jogo aqui, vocês podem fazer um vídeo jogando e deixando aqui na descrição. Então era uma receita. E contrato de live também, acho que foi o principal, que muita gente ganhou muito dinheiro da área dos games. Ali, Exato. Então vieram diversas plataformas pra competir com a Twitch, que era a maior. Uhum. E aí veio o Facebook, que começou, a gente teve um contrato lá. Como Facebook o dinheiro Game, né? mais feliz que a gente ganhou na vida foi esse. Exato, Então o que acontecia? A gente tava com um canal de games há mais ou menos 1 ano e pouco, e a gente ganhava $1.000, $2.000, $2.500 por mês só de AdSense. Aí vinha uma hora ou outra um patrocínio de $500, $1.000 ali, mas a média era essa. Aí veio o Facebook com uma proposta da gente streamar 40 horas por mês e receber um contrato de $6.000. E ia 20% pra agência lá que conseguiu, $4.800. E esse foi o dinheiro mais feliz que a gente já ganhou, porque a gente passou a ter uma estabilidade maior de que a gente ia receber um ano desse contrato e ia ter um dinheiro pra conseguir seguir a vida caso não desse certo. Então, foi um dinheiro que a gente ganhou e ficamos extremamente felizes ali, que tava funcionando, tava dando certo, a gente poderia focar ainda mais em produzir conteúdo sem se preocupar com ganhos. Então, acho que Legal. foi isso. Até pra poder migrar pro Free Fire depois, a gente viu, não, a gente tem esse contrato de live, mesmo que não dê tantas vezes no começo. A gente não precisa que dê dinheiro agora, porque a gente tem esse contrato de live. Tanto que a gente já chegou a fazer, sei lá, R$1 milhão em 2 dias de carrinho aberto de lançamento e não foi tanta alegria quanto os $6.000 ali. Caraca. Sim. Oi, e o que fez vocês
pararem com um canal de games, por exemplo? Boa. Criar conteúdo no canal de games. Então, acho que o principal foi o seguinte, a gente tava criando conteúdo de games fazia o quê? 4 anos. E sempre foi um canal monojogo, então era Clash Royale, depois era Free Fire. No Free Fire, a gente ficava fazendo 4, 5 horas de live por dia, mais o vídeo de jogo do dia. Que era vídeo todo dia, que era todo dia. A gente tava meio que cansado disso, a gente não tava mais tão afim de continuar produzindo o mesmo conteúdo. E acho que foi o principal, né? Que a gente não tava se divertindo tanto. Eu acho que o principal era esse. Então, além pelo fato de a gente levar como negócio, além disso, a gente gostava de se divertir fazendo também. Então, era um negócio que acabava sendo divertido também. E nesse meio tempo que a gente começou a ganhar dinheiro muito jovem, a gente começou a investir na bolsa de valores, entender sobre investimentos, porque a gente tinha muito medo de ganhar muito dinheiro jovem e depois parar de entrar esse dinheiro e a gente não ter aproveitado, não ter investido da forma correta. Então, a gente buscou esse conhecimento desde os 19 anos. A gente investia na bolsa com 20. Cada um já tinha 1 milhão de patrimônio investido. Então não é tipo, meu dinheiro tava em carro, em casa, não. Era patrimônio investido ali, gerando mais renda. E também não era faturamento, que a gente vai lá, vende produto no digital e fala, eu fiz o meu primeiro milhão com tantos anos, mas foi de faturamento. Aí vai ver a margem do cara, sei lá, se for 10%, ele tem 100 mil. Aí ele gastou pra viver 100 mil, não tem nenhum real na conta mais. Então aos 20, cada um já tinha 1 milhão de reais investidos, né? Então, por conta da gente entender sobre investimentos e gostar bastante, eu e o Matheus tava pensando da seguinte forma. A gente começou o canal com 17 anos. Em 2022, a gente já tinha 22 para 23 anos. A gente não tava se divertindo mais tanto. E a gente gostava muito de falar sobre investimentos, então a gente já tava com dinheiro investido o suficiente para pagar as contas ali, para conseguir viver de renda, então não precisava dar certo rapidamente. A gente sabia, sim, a gente queria ganhar dinheiro nesse mercado, mas a gente sabia que poderia demorar para dar certo e a gente estaria tranquilo com isso. Então, era algo que ia nos divertir mais, eu acho. E por isso que a gente resolveu migrar. E é daí que surgiu o Gêmeos Investem. Isso. No começo de 2022, porque a gente já tava um pouco mais cansado de produzir conteúdo de games, gostava de investimentos. Não que seja um trabalho ruim, né? Senão vai ter gente aqui nos comentários e falar, não, mas como assim? Eles ficavam jogando jogo lá, não tava bacana, não estavam se divertindo, não era legal. Com certeza é um trabalho que é legal, mas a gente não tava vendo muito, como eu posso dizer, um objetivo, né, em fazer aquilo. Exato, a gente não se via fazendo nos próximos 10, 15 anos a mesma coisa. E por conta disso, a gente encontrou nos investimentos, um dia eu tava conversando com o Matheus e eu falei, e você se vê fazendo um conteúdo de investimento nos próximos 10 anos? Aí ele falou, me vejo também. E aí eu também vi que era algo que eu queria fazer, então a gente resolveu migrar por conta disso. Incrível. E no início, assim, quando vocês começaram a criar conteúdo disso, vocês compartilhavam o que vocês estavam fazendo? Ou foi com o intuito de ensinar, tipo, a galera a investir? Como é que foi essa... No momento que surgiu o Gêmeos Investem, tipo, vocês compartilharam a sua prática com os investimentos ou vocês compartilharam já na intenção de ensinar a galera que estava assistindo a investir também? Então, acho que o principal, que a gente sempre focou em um público que não conhece, não sabe que existe esse mundo de investimentos. Então, Legal. mostrar pra ele que existe, que você pode investir ali e ter uma renda passiva, algo que demora pra construir algo relevante, mas que é possível. Exato. Então, o que acontece? Já tem diversos players no mercado gigantescos que falam de investimento. E é um mercado que a gente olhou com os olhos que tem muito público, mas esse público já tem uma certa fidelidade ao criador. Sim. Então, se a gente pegasse e uma pessoa que não está habituada com investimentos, não conhece, e passasse a conhecer, o público potencial nosso seria muito maior do que pegar as pessoas que já investem na bolsa, por exemplo. Então, era um... conteúdo topo de funil, ou seja, pro cara leigo que não conhece nada. E no começo não foi tão fácil assim, porque a gente já estava acostumado a produzir conteúdo para um povo mais jovem, público adolescente e criança. E junto com isso, a gente já tinha um canal com, 7 milhões de inscritos, mas não faria sentido divulgar para essa audiência que é adolescente e criança um conteúdo de investimento, porque ele até poderia entrar no canal uma vez, se inscrever porque a gente falou que é um canal nosso ali, porque ele conhece o Renan e o Matheus e gosta do conteúdo de games, mas ele não assistiria nenhum vídeo. Então realmente foi começar uma nova audiência 100% do zero. A gente criou o canal, não falou pra nossa audiência que já existia. A real é que a gente não falou pra ninguém, né, que a gente começou esse canal. Acho que não falou mesmo. E aí foi postando vídeos durante uns 4 meses, pegando 20, 50 views em média por vídeo, e não desanimando com a mesma frequência. Então, o que a gente posta hoje, que são 3 vídeos longos por semana, 4 vídeos curtos, a gente fazia naquela época com a mesma dedicação, com a mesma qualidade, talvez não, porque a gente evoluiu ao longo do tempo. Pra aí sim dar certo, né, Matheus? Sim. E acho que um ponto importante é que muita gente já tá acostumada a ter um resultado em uma área e vai pra outra área. Obviamente é difícil, você não vai ter o mesmo resultado, então a gente sabe, se eu postar um vídeo de game aqui, a gente postava videogame no auge, sei lá, em 1 hora dava 100 mil views. A gente postava um vídeo de educação financeira e em 1 semana dava uns 50 views. Só que a gente sabia que pra conseguir ter sucesso, a gente ia ter que passar por essa curva de
de aprendizagem. De novo ainda, né? Porque isso já aconteceu uma vez, a gente tem que fazer de novo. E muitos criadores não conseguem passar por essa curva. Ah, tá acostumado a ter público, tá acostumado a ter sucesso em certa área, então ele tenta por pouco tempo e depois volta pra aquele, porque é o que ele já tá acostumado e é aquilo que tá mais fácil, né? Às vezes o cara tá até acostumado com o público, mas não tá acostumado como funciona o YouTube. E aí tá acostumado com vídeos curtos e as outras plataformas. Aí quando vai pro YouTube não consegue se manter consistente. E a gente vê que a galera que tem resultado no YouTube é a galera que tá ali consistente, postando sempre, enfim. Agora vocês estão muito recentes no mercado de infoprodutos. Tipo, vocês começaram em janeiro de 2022? A gente começou o canal em janeiro de 2022, a gente tem 23 agora. Só que a gente só foi lançar a primeira vez em agosto. Então, a gente tá em julho agora. Vai fazer um ano que a gente vai fazer um ano. vende 11 meses. Meu, mas ainda assim é recente pra, tipo, fazer 3 milhões de reais juntos. Eu queria saber de vocês quais foram as estratégias que vocês utilizaram pra conseguir já um primeiro grande resultado assim, mesmo estando recente no mercado de infoprodutos. Então, o que acontece? Agora, essa aqui a gente nunca contou, né, Renan? Nunca contamos. É aqui no KiwiCast que você vai ficar sabendo disso. Que muita gente fala como se fosse só vitórias, que é tudo... Não que é fácil, mas que não teve nenhuma dificuldade.